Estamos nas ondas. Estamos nas ondas. Companheiros e companheiras, camaradas. Hoje aqui especial com os assinantes do canal. Quero me desculpar com vocês aí, estou um tempo sem fazer o vídeo, mas a vida foi me dando as cambalhotas aí no último mês. Eu fiquei bem pegado de trabalho e, porra, foi brabo, foi brabo. O lançamento do livro também foi difícil, mas tudo certo. Vamos embora, vamos retomar aí nosso contato aí mais próximo aí. Quero agradecer muito aos companheiros e companheiras que são assinantes do canal. Vocês têm me dado uma força grande, grande para continuar os trabalhos. E aqueles que estão chegando novos aí, sejam bem-vindos, né? Curte aí o conteúdo, ele vai crescer. E eu tenho um respeito muito grande por essa turma aí, que tem me ajudado há bastante tempo. Vamos embora, vamos junto. Quem ainda não comprou, está aí, ó, o Exército Vermelho na Mira de Vargas, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, o livro que reescreve a história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, a partir de vários documentos, e o Aço Vermelho, né? Primeiro livro escrito por um brasileiro sobre o Exército Vermelho, com fontes russo-soviéticas. É um livraço para conhecer todas as epopeias das forças soviéticas de céu, terra e mar na sua luta ali pela Europa. Pois bem, deixa eu tomar um negocinho aqui que eu estou com a sede. Mas é tônica, hein? Tônica Schweppes. Bom, olha aqui. Hoje nós estamos reunidos aqui para a gente falar como estudar a América Latina de maneira revolucionária. Por que isso? Eu acho um equívoco qualquer pessoa, militante ou não, principalmente para os militantes e para as militantes políticas, quando nós fazemos qualquer luta, local, regional ou nacional, que essa luta não tenha também uma perspectiva continental. É uma tolice achar que as nossas lutas no Brasil elas não reverberam. É um equívoco, acho isso. Ainda mais hoje com a internet, né? Celular. É importante que a gente compartilhe e vá em busca do compartilhamento do exemplo dessa luta. A América Latina ela é um continente essencialmente em luta. A América Latina está sempre em luta, né? Nesse momento aqui que nós conversamos, existem vários movimentos guerrilheiros em armas, né? Qual outro continente do planeta tem isso? Nós temos hoje vários movimentos aí que ainda estão de arma na mão. Você ainda tem ainda o Sendero no Peru, você tem o ELN e a reconstrução da Farc na Colômbia, você tem um movimento lá em Chiapas, no México, que reivindica um pedaço autônomo, não estão em uma ofensiva, mas continuam de arma na mão, né? Você tem uma série de movimentos hoje tentando se articular no Haiti, de arma na mão. Então, isso prova que paz na América Latina não teremos, né? Primeiro que a paz que os gringos querem nos impor é a paz dos cemitérios, a paz das vacas pastando. E a paz que nós queremos só vai ser alcançada através da guerra. Como o Che Guevara falava, né? Fazemos da guerra um caminho para a paz. Mas óbvio que se a gente puder ter vitórias que não precisem da guerra, é muito bem-vindo. O problema é que não somos nós que damos o primeiro tiro. Esse é o problema. O Brizola diz o seguinte: não somos nós que damos o primeiro tiro, mas nós temos que dar o segundo e último. Ou seja, a nossa reação tem que ser para finalizar, para a vitória. Né? E, principalmente, com o fim da União Soviética, nós vimos vários movimentos de luta guerrilheira refluir no continente. Isso prova que esses movimentos, por mais vitoriosos e honrosos e heróicos que eles tenham sido,
eles estavam equivocados, porque eles não podiam ter refluído, né? E o refluxo deles, a gente, obviamente, tem que analisar cada um. Eu lá com o João no Mundo em Vermelho, a gente tem analisado alguns, mas isso prova que nós estávamos no caminho errado. Prova isso. Nós precisamos fazer uma grande análise de toda a história do movimento comunista na América Latina, os seus desdobramentos e as suas vertentes de luta. Isso é importantíssimo. E esse momento que a gente vive, ele nos dá essa condição, sabe por quê? De analisarmos esse passado de vitórias e derrotas no campo da dialética, óbvio, né? E tentar fazer a construção ou a reconstrução de um movimento, esse é o desafio, de conexão continental, porque já deixo a dica do documentário Memórias do Subdesenvolvimento, para a gente ajudar a entender nisso, né, como é que a América Latina está hermanada numa série de problemas. Tivemos a mesma matriz colonizadora, né? E parece que essa escolinha do que não fazer, ela, ela foi voraz, provando que isso é um plano desde Washington nos imposto. Haja visto que esse refluxo aconteceu em quase todo o continente. Esse refluxo foi seguido de uma falta de fervor revolucionário dos comunistas. Ele começa destruindo a nossa conexão intelectual com a militância, um descolamento. Você deixa de ter grandes intelectuais orgânicos pensando, estudando e combatendo. Isso deixa de existir. O intelectual vai se encastelar na universidade e a universidade vai deixar de ser um centro de luta para ser só um reprodutor do pensamento burguês, agora com diploma. Isso é geral, hein? Isso que eu estou falando para vocês foi geral. E houve uma confusão tremenda na esquerda no campo da institucionalidade, que ela recuou mais e mais e mais e mais e mais. A gente sabe que a esquerda institucional ela já é recuada pela própria natureza, pela sua própria formação, mas ela vai dar duplo carpado para trás. E ao final dos anos 90, a gente vê um avanço do neoliberalismo tão grande, tão grande, tão grande, que vai permear, vai confundir não só o movimento sindical, mas o movimento estudantil. E nós vemos hoje, passado 20 anos dessa nossa entrada no século XXI, como é que se faz falta o movimento sindical, o movimento estudantil na América Latina, porque esses movimentos sempre foram vanguardas. Nesses movimentos é que se colhia o que tinha de vanguarda revolucionária. Essa vanguarda revolucionária ela vinha do movimento estudantil e do movimento sindical. A gente pode dizer, a grosso modo, que era a junção da teoria e prática. O cara fazia aquele movimento estudantil porrada, ia para a vida adulta trabalhar, já ia direcionado para o sindicato, ó, porrada. E nós perdemos essa conexão. Agora, isso não perdemos à toa. Isso foi um contra-ataque que nós sofremos, violento, do Império, consenso de Washington, Plano Colômbia, crescente do neoliberalismo, fim da União Soviética, falência do nosso pensamento comunista. Não adianta a gente só culpar o inimigo que nos atacou e a gente não fazer uma autocrítica profunda do nosso proceder. E a prova que nós estávamos errados é que, com o fim da União Soviética, o movimento comunista na América Latina sofre um refluxo. Isso prova que esse movimento comunista ele não tinha bases sólidas, ele não estava escorado no meio da massa. Chama atenção para o erro crasso, o refluxo que teve na Nicarágua, né? Como é que os sandinistas permitem aquela questão do processo eleitoral daquela maneira. Eu entendo que existia uma pressão muito grande
da sociedade por fim da guerra, existia isso, né? E se votou na Chamorro pensando que a guerra ia acabar, mas os sandinistas tinham poder político e militar, não poderiam ter permitido. Ali mostra já uma vacilação grande. O refluxo de um dos maiores movimentos guerrilheiros da história na Guatemala, uma coisa terrível, caiu de Maduro. Eu sei que a repressão foi brutal, a luta era brutal, pô, mas eles tinham áreas liberadas e muitas armas, né? Então isso poderia cair, mas não dessa maneira. Esses tais processos de paz, eles não foram processos de paz, eles foram rendições, foram impostas. E esses movimentos, eles tomaram essa decisão também muito impactados pelo calor do fim da experiência socialista no leste europeu. Isso não é o fim do socialismo, isso é o fim daquela experiência. E, então, eles não tiveram a ousadia de dar um tempo de maturação. Espera aí, vamos ver como é que vão ficar as placas tectônicas do mundo. Não, saíram aceitando isso. No Salvador, Frente Farabundo Martins, e todos eles com ambições eleitorais. Não, a gente vai para o parlamento, tal, tal. E agora, há pouco tempo, esse processo de paz da FARC. Também é uma coisa que eu tenho críticas severas, porque participei com o pessoal da Marcha Patriótica aqui no Brasil. Eu ajudei a construir, eu posso falar para vocês, eu e uma série de companheiros ajudamos. Inclusive, um dos livros que eu vou indicar aqui depois, para vocês terem ideia, foi construído quando eu era militante das Brigadas Populares. É só vocês verem aqui, ó, nesse livro, quem é que construiu esse livro. Ó. Esse livro foi construído pelas Brigadas Populares e pela Marcha Patriótica da Colômbia, aqui, ó, da editora Consequência. Aqui, ó. Marcha Patriótica da Colômbia. Brigadas Populares e Marcha Patriótica da Colômbia. Esse livro aqui que nós construímos aqui. Tem a quarta capa do professor Teotônio dos Santos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dizer o ano disso aqui. 2015. Entendeu? Eu ainda era das Brigadas Populares. Eu estava de saída, ainda estava lá nas Brigadas Populares. Então, nós tivemos muito contato com os companheiros da Marcha Patriótica da Colômbia aqui. E o processo de paz que se discutia não era uma rendição, não era entrega automática das armas. Né? Mas entendo, foi a decisão deles, é com eles mesmo. Setores da FARC hoje voltaram à luta, comandante Ivan Marcos, e a luta continua, e é isso. Mas nós vimos várias experiências interessantes entrando num beco sem saída. Sendero Luminoso, o EZLN no México, que surgiu com uma proposta fantástica, mas ficou estacionado, perdeu o cabedal político. E os próprios partidos, nós tínhamos partidos de vanguarda. Né? Como é que você não consegue ter nenhuma ligação, né? Esses setores peronistas da Argentina, que sempre foram mais progressistas, mas a gente não tem ligação nenhuma com a ERP, os montoneiros, isso foi se perdendo. Nas tradições de luta na Argentina, tem um fascista lá. Como é que o país de Luiz Carlos Prestes, de Leonel Brizola, elegeu um Bolsonaro? A gente vê o que o PDT virou, a vergonha que virou. O PDT era o partido do Prestes e do Brizola. O próprio PT, né, um giro violento à direita, né, fez governos muito acanhados, né, bons governos, com boas obras, mas muito acanhados, muito acocorados, muito frouxidão, entendeu? Pouca ousadia. No sentido, tu vê no Uruguai a alternância de vários ex-guerrilheiros ali que assumiram o governo, mas também com governos pela direita, liberais, com pouca perspectiva de mudança radical, mesmo dentro do escopo institucional. Hoje nós vivemos uma crise política na América Latina.
uma crise política na América Latina. Por quê? Tirando a Venezuela e Cuba, Venezuela tem que carregar no colo. A Venezuela fez a leitura que a América Latina não fez, entendeu? Mesmo no campo da institucionalidade. A Venezuela fez a leitura que a América Latina não fez. Foi empoderar o mais pobre. Trabalhar principalmente com fudido. É na periferia, é na favela, é ali que tu tem que ir lá caçar. É lá que você precisa organizar. Porque quando aquela massa está organizada, a fúria revolucionária dessa gente é implacável. É implacável, implacável. E nós ficamos, às vezes, presos a discursos vindo do exterior, fabricados artificialmente. É ditador, é não sei o quê. Isso aí não resolve países incompletos. A leitura que nós temos que fazer de qualquer processo político é contra quem ele está lutando. É isso, é a partir daí. Você vê hoje que o Ortega está tentando fazer na Nicarágua coisa que ele não tentou fazer na época dos sandinistas. Mas o Ortega aprendeu. Claro que as condições são difíceis. Ele aprendeu. Ele aprendeu com o Chaves, ele aprendeu com o Maduro, ele viu como é que, no campo da institucionalidade, já que não há nenhuma perspectiva de luta guerrilheira, entendeu? O que se pode avançar? Isso se chama rasgar o tecido social. É tentar você esgaçar o tecido social. Até onde eu posso ir no campo da institucionalidade? Eu posso ir até aqui? Então eu vou. Vou pagar para ver e vou. Vamos lá. Quando o limite de classe estiver estourando, aí tu vê o que tu faz. Se aí tu pega em arma ou tu desbunda. Aí é outra história. Agora não pode ficar igual o PT, que fica tentando agradar banqueiro, Arthur Lira, e agradar o povo, dá para servir a dois senhores. Infelizmente, para fazer o omelete tem que quebrar o ovo. Né? Só que tem setores, cada sociedade tem a sua realidade. Né? O que nós estamos hermanados na América Latina é a miséria, o subdesenvolvimento e a falta de perspectiva revolucionária. Então, o que nós temos de novo? Nós temos de novo a luta na Venezuela. A luta na Venezuela é um novo, que eu convido a vocês a lerem, estudarem, perceberem, né, como é que a Venezuela, hoje, com 900 sanções, fala de socialismo. Ah, João, mas não é o socialismo. Não é, mas é o socialismo que eles estão podendo construir. É melhor eles construírem aquele socialismo que eles vacilando igual o PT. Entendeu? A Nicarágua, a Venezuela se tornou um farol para a América Latina. A Venezuela, o Maduro é respeitadíssimo. O país gigantesco, Chile, Rússia, bate cabeça para o Maduro. Entendeu? O Maduro tem relações avançadíssimas com a Coreia Popular. O Chaves visitou a Coreia Popular. Né? Então, isso tem que ter uma perspectiva grande, política, isso não é à toa. A quantidade de vezes que Chaves e Maduro se encontravam com Fidel, com Raul, isso não foi à toa. Entendeu? Isso não foi à toa. Isso mostra que há uma perspectiva. E o Ortega fez isso. O Ortega fez isso. O Ortega, fora do poder, ele teve muito na Venezuela, teve muito em Cuba, e ele percebeu que se ele fosse ser eleito dentro do escopo da democracia burguesa, para ser mais um, ele ia sair pela porta dos fundos. Isso, um homem velho, ele percebeu o seguinte: não tem nada a perder. Dentro do que eu posso, nos limites da institucionalidade no qual eu estou inserido, eu vou desgastar o tecido social. Eu vou com tudo. E foda-se. Se vai me chamar de ditador, se vai me bloquear, se vai ter sanção, é o preço a se pagar. Né? Só que isso só acontece quando você tem
consciência do teu papel e das possibilidades, né, concretas que estão postas. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer uma leitura da América Latina e de inserir o Brasil nesse contexto latino-americano. Nós temos uma crise hoje terrível no Peru. Se vocês pegarem as minhas lives aqui do início do ano, vejam, muitos companheiros e companheiras juntos aqui nós, metendo malho no Castilho. Eu falei, gente, ruim com o Castilho, pior é o Castilho. O Castilho está equivocado, é falta de um partido. Mas tem que defender o Castilho lá, porque o Castilho é de esquerda, é professor. O Castilho não é bundão. Aí, o Castilho pressionado foi para esse limite da Constituição, porque quando ele quis lá desfazer o parlamento, a Constituição permitia isso, mas ele não tinha povo organizado nem partido. Está preso, perdeu o governo, os setores sociais que elegeram o Castilho estão dispersos e confusos, né? E o Peru hoje está com tropa americana. O Equador está com tropa americana no seu território. As bases da Colômbia, as bases americanas, cresceram, não diminuíram. Né? Você tem hoje um americano discutindo a colocação de base na Guiana. Na Guiana, não é na Guiana Francesa, não, na Guiana. Olha isso. Para que os americanos querem aumentar a sua presença na Amazônia? Eles sabem que a Amazônia é um futuro palco de luta pelos recursos minerais, naturais, hídricos, e que é uma fronteira quente. É uma fronteira, a Amazônia liga o Atlântico ao Pacífico. Entendeu? Então, eles estão ali para garantir a biopirataria, a indústria dos fármacos deles, tudo sai da nossa floresta. Então, isso é perigoso, essa falta de leitura nossa. E o outro mal grande é que essas forças armadas latino-americanas dos nossos países, todas elas sob comando da Casa Branca, todas elas. Todos esses generais, brigadeiros, almirantes, o sonho deles todos é servir cafezinho no Pentágono. Eles queriam ser servidores de cafezinho lá no Pentágono, com a bandeja servindo um cafezinho para os milicos de lá. São tudo frouxos. Frouxo, babaúva, entreguista, mas eles são fruto da nossa sociedade incapaz de fazer uma reflexão minimamente nacionalista e minimamente anti-imperialista. O desafio nosso é reorganizar as forças revolucionárias. Porque as forças revolucionárias, elas não nascem revolucionárias. Elas vão se transformando a partir de um processo de agudização da luta política e social. Então, nós temos que ter um ponto de partida para que a gente tenha, nesse movimento dialético, uma crescente da conscientização de massa. E que essa conscientização leve a lutas mais incisivas, mais consequentes, mais vorazes de enfrentamento ao imperialismo. Você vê que, por muito menos, hoje, pequenos países na África estão questionando lá a presença da França, do imperialismo francês. É óbvio que aquilo ali é fruto de uma consciência, de uma tomada de consciência daquele grupo político e militar, né, naqueles 4 países ali, que está tentando construir algo de novo. A gente não pode dizer aquilo ali vai ser um país socialista, ali eles vão fazer reforma agrária radical, não sei. Mas o que nós temos hoje de concreto é o questionamento do imperialismo francês. E isso já é importante. Isso é importante. Se a gente for olhar uma situação no Haiti, terrível. É tão terrível que os americanos agora, no encontro do Biden com Lula, o Biden voltou a pedir a presença brasileira no Haiti. Por quê? Porque o Haiti está fragmentado em vários grupos de bandidos, mas a esquerda haitiana voltou a se reorganizar. E a esquerda haitiana também está se armando. Também está compraram armas para se defender dos bandidos, compraram armas a partir da República Dominicana, dos bandidos, e essas armas agora, não só para as questões internas, ela pode dar um salto para questões que vão reverberar
externamente. Então, os Estados Unidos não quer se meter no Haiti de novo, porque o ambiente é terrível, é um ambiente de confrontação. É, a opinião pública estadunidense está guiando para o Haiti, o cachorro do vizinho foi. E quer terceirizar, de novo, que o Brasil, Bolívia, que esses países voltem para o Haiti. Eu vou fazer uma live depois que eu vou contar para vocês. A pior coisa que o Brasil fez foi para o Haiti. Não só pela opressão que o Brasil ajudou a fazer com aquela população, mas porque o Haiti foi a escola de formação da nova classe reacionária militar brasileira. Os novos militares reacionários, eles tiveram a sua certificação a partir do Haiti. Depois eu vou fazer uma live contando sobre o Haiti, sobre a perspectiva militar, padrão militar, que os Estados Unidos enfiaram na mão dos brasileiros e dos bolivianos no Haiti. Foi nessa perspectiva que surgiu a participação brasileira, dos militares brasileiros, no golpe contra Dilma e na prisão do Lula, e dos mesmos militares na Bolívia quanto eu. Antes que alguém fale assim, mas na Bolívia foi muito mais das polícias, com a anuência dos militares. Os militares usaram as polícias. Faz aí que a gente é coberto. Então, isso foi perigosíssimo, perigosíssimo. O nome que é dado a isso, dentro, né, desse contexto militar, é condição Haiti. Isso tem sido um conceito, tem sido usado dentro das esferas militares da área de inteligência, né, condição Haiti, que é estudo de um país completamente miserável, desagregado, destruído, e qual deve ser o papel das Forças Armadas ali. Então, esse condição Haiti, ele é trazido para o nosso país. Vocês não podem esquecer daquela grande operação do Exército de ocupação, uma grande favela que tem aqui no Rio de Janeiro, que é o chamado Complexo da Maré. É uma favela quase toda plana, é um aterro foi feito nas margens da Baía de Guanabara, na zona norte do Rio de Janeiro, e ali aquele aterro gigante foi colocado ali toda a população, majoritariamente, que participou, né, dos êxodos rurais dos anos 70 e 80, final dos anos 60, 70 e 80, que vieram para o Rio de Janeiro, naquele esquema de milagre econômico da ditadura, não tinha projeto habitacional, e essa gente vem fugindo da seca, se chamava os retirantes da seca, vieram da seca, morar nessa região aqui na Zona Norte, e é uma área gigante, extremamente pobre, sem nenhum investimento público, e era a mão de obra. Como ali fica a margem da Avenida Brasil, que é uma linha grande, uma rodovia grande que liga Zona Oeste, Zona Norte ao centro da cidade, então ali que morava a turma que ia ser garçom, porteiro, motorista, faxineira, essa mão de obra que foi usada aí pela classe média baixa, média média, média alta, e pela burguesia também, né, ao longo desses anos que eu falei. Então, o Exército Brasileiro ele faz uma ocupação, né, nos moldes do Haiti. Ele vem para treinar isso aqui. E, obviamente, isso gerava confronto, morte, tortura. Isso depois vai desdobrar no Plano Colômbia. O desdobramento do Plano Colômbia no Brasil são as chamadas UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, criadas pelo aquele governador que estava preso, Sérgio Cabral, numa pilantragem de ocupar militarmente as favelas, coisa que já acontecia na década de 70. Na década de 70, aqui no Rio de Janeiro, com o crescente da violência, a ditadura criou uma coisa chamada DPO. Toda a favela tinha um DPO, Destacamento de Polícia Ostensiva. Aí a boca de fumo ficava aqui e o DPO ficava do lado. Eles negociavam, entendeu? Depois criaram o tal do PPC, Posto de Policiamento Comunitário. Mesma coisa, só mudou, só tirou o nome do DPO para PPC. E depois se resolveu tirar isso de dentro da favela, isso era o maior ponto de corrupção, entendeu?
o tráfico acontecia, tudo acontecia com a conivência daqueles policiais. E os policiais que trabalhavam nesses locais brigavam para trabalhar nesses locais por causa do famoso arrego, que era a grana que vinha pelo fato deles fecharem os olhos para muitas coisas. Né? Pois bem, essa introdução que eu fiz da América Latina, ela é um chamado, porque eu poderia ficar aqui 12 horas, 20 horas, 40 horas falando da importância da América Latina. Mas como eu sei que eu falo com muita gente jovem, muita gente bacana, aqui, homens e mulheres fantásticos, que têm por decisão lutar, se organizar, construir um país melhor, isso tem que ser feito com base na leitura, muita reflexão, muita prática, tentativa e erro. Vai lá, pratica, se organiza, movimento comunitário, movimento sindical, movimento estudantil, partido político, qualquer coisa. Tem que militar. Não dá para ficar no computador fingindo que o mundo é belo. Isso não vai transformar. Nós precisamos ocupar o mundo virtual, é importante. Eu me conscientizei disso, por isso que eu estou aqui, mas é imperativo que a gente dispute também o mundo real, porque é dele que se emanam as diretrizes para o mundo virtual. Então, é importante que a gente tenha uma ação contundente, consequente e que leve para um caminho de uma transformação que possa, enfim, acabar com a desigualdade nesse país. Né? Porque justiça social é justiça revolucionária. É isso que a gente quer. Bom, aqui está o Pix aí para a turma que quiser ajudar o canal ou que quiser comprar os livros. Certo? Aqui, ó. Os 2 livros, R$ 160, com frete grátis para todo o Brasil. Faz o Pix aí, quem puder ajudar, qualquer doação, sei que a turma que já assina o canal já ajuda, mas quiser comprar o material, tem as nossas placas também, depois eu ponho a placa aí. Bom, eu vou começar pelo livro que eu falei para vocês. Porra. A Obra do Vizinho é sacanagem, na hora que eu vou gravar o vídeo. Esse livrinho aqui, Simão Bolívar, Independência e Unidade Latino-Americana, Escritos Políticos, da editora Consequência. É um livrinho fininho, mas eu acho que esse livro ele é importantíssimo para a gente entender que o sonho de uma unidade política para se lutar contra o colonialismo / imperialismo, isso é o maior vislumbre de qualquer um que almeja a vitória. Porque é muito difícil que as experiências individuais latino-americanas sejam triunfantes. Porque quando a gente não tem uma perspectiva de conectar as lutas, o imperialismo, por ser muito forte, ter muita mobilidade, ele nos isola, destrói um a um de forma isolada. Vejamos a tal da onda rosa, né, a partir dos anos 2000, de vários governos progressistas que nós elegemos aqui na América Latina, e em menos de 20 anos eles estavam todos destruídos. Todos eles foram sabotados desde fora. Claro que eles tinham suas falhas, seus erros de concepção, não é isso que eu estou falando. Né? Eu estou falando dos ataques imperialistas, todos, todos. Ao ponto de se ter, isso foi o próprio Fidel que falou, não é? Do câncer do Chaves ter sido inoculado nele. Palavras do Fidel, podem procurar aí na internet. O Fidel fala, o Chaves não se cuidava, apertava a mão de qualquer um, segurava qualquer objeto. O próprio Fidel fala isso. Entendeu? E nós vimos a derrubada do Lugo, a perseguição à Cristina, Dilma, Lula, Rafael Correia, Evo Morales, a traição de outros, Manuel Zelaya, até os liberais que queriam aplicar a Constituição foram perseguidos. Você vê a dificuldade que o Obrador tem passado no México, que o Ortega tem passado na Nicarágua. A Venezuela ficou praticamente isolada. Se tu quiser pegar um avião hoje para a Venezuela, agora o Lula mandou retomar os voos, mas não tinha. Não tinha. Você vê, por conta das sanções, eu estava pesquisando hoje para ir a Moscou ano que vem, hoje você não consegue mais voar Brasil-Moscou. Não tem mais.
Tu tem que ir para Abu Dhabi, tem que ir para o Catar, tem que ir para a França. Por causa das sanções, acabou isso. Imagina o prejuízo para o nosso turismo, isso, né? A gente não pode receber os russos, mas aqui não tem avião. Tem que fazer várias baldeações e o preço da passagem dispara, vai para números estratosféricos. Bom, aqui, ó. Primeiro livro é esse aqui, do Bolívar. Eu vou botando as imagens aí. E aqui tem a Carta da Jamaica, o discurso do Congresso de Angostura, a Carta de Cartagena e a convocatória do Congresso do Panamá. Esses 4 documentos são os documentos mais importantes que o Bolívar produziu, porque eles são contemporâneos, né, ao trabalho que o Marx vai fazer. São contemporâneos e são importantes, porque a gente tem, a partir dos documentos que o Bolívar vai escrever, uma perspectiva de luta latino-americana. Porque ele percebe logo cedo a dificuldade de construir uma luta que não fosse a partir da unidade. E não seria possível essa vitória. Anos depois, o Che Guevara vai falar do 1, 2, 3, 4 Vietnãs, né? Para dividir a luta, dividir o imperialismo, ter várias frentes de luta, a unidade latino-americana. Che Guevara vai fazer isso a partir do livro do Bolívar. Então, eu faço. Eu sei que muita gente, como eu estou tratando com muitos companheiros e companheiras mais novos do que eu, e você não vai ler Bolívar se você não tiver uma organização, um partido que pense Bolívar. E aí pode parecer que é um escrito distante, algo descolado da realidade. Eu faço um apelo a todos vocês. Leiam esse livro do Bolívar. Esse livro é baratinho, tu acha na estante virtual. Leiam e me comentem. Leiam e me comentem. Se a leitura do Bolívar não é extremamente contemporânea para se discutir unidade. Próximo livro, As Veias Abertas da América Latina. É outro livro que os mais jovens não conhecem, mas ele é uma coisa de louco. Ele era a Bíblia. No movimento estudantil, lá com meus 15, 16 anos, tinha que se ler As Veias Abertas da América Latina. Era imperativo ler esse livro. O nosso saudoso Galeano, ele faz um rolê pela América Latina dentro do mecanismo de exploração constituído pelo colonialismo e herdado pelo imperialismo. E você vai vendo várias regiões da América Latina, como é que elas foram sabotadas, destruídas, prostituídas, e é fundamental a leitura desse livro para se fazer a reflexão do hoje, que o meu está aqui, para se fazer a reflexão do hoje. Eu acho que quando nós falamos da política contemporânea, fala duas, não fala duas. Nós temos que perseguir a origem do problema. Boa parte dos nossos problemas no Brasil e na América Latina não são problemas novos. Eles são problemas que estão vindo em efeito cascata. Eles têm uma origem até um tanto distante. Mas eles vêm se desdobrando em outros problemas, e esses velhos problemas vão adquirindo roupagens novas e vão se tornando catatônicos conforme o momento. Vão fazendo a carestia, a alienação aumentarem. E o que isso tem nos dado é um retorno de um fascismo latino-americano salvacionista, que se opõe ao liberalismo, né? se opõe ao que eles chamam hoje de globalismo, essa idiotice, mas ele se opõe ao liberalismo de mentira, só nos costumes. Porque eles são a favor da economia de mercado, eles são a favor da privatização, eles não têm nenhum interesse em construir economias nacionais, nada disso.
Eles só têm interesse em oprimir as minorias e trazer um passado colonial que nunca foi grandioso. Ou seja, um plano de recolonização da América Latina e de reprimarização da economia da América Latina. É isso que eles têm para oferecer. Eles não têm nem a ousadia de construir indústria. É a bancada do boi, da bala e da Bíblia, nesse ponto, ela está emanada do Rio Grande à Terra do Fogo. Lê o livro do Galeano, a gente percebe isso. Entendeu? É fundamental a leitura dos mais jovens, também para a turma da minha idade, que não leu, ler As Veias Abertas da América Latina. Você vai ter uma percepção global da América Latina. Não deixem de ler. É fenomenal, fenomenal. As Veias Abertas da América Latina. Bom, vamos para o próximo aqui. Nós conversamos um pouco sobre a América Central. A gente aqui na América do Sul, né? A América Central nem é um continente, né? A gente fica ali na. Mas foi da América Central que surgiu uma série de experiências de luta guerrilheira importantíssimas. O livro do Galeano vai ajudar vocês a entenderem isso. Por quê? Porque a exploração daquela população ela foi voraz. E ali tínhamos uma população que tinha uma população de origem rural, camponesa, muito ligada à terra. E esse deserdados da terra, esse processo de tomar a terra de camponês na América Central, foi muito violento. Não que tenha sido mais do que aqui, mas lá foi de uma violência gigante e precedida de uma negativa de política pública. Porque como as cidades, né, dessa região não eram cidades capazes de absorver ou atenuar esse êxodo rural, então o conflito se tornou maior, porque aqui o cara perdia terra no Nordeste, perdia terra no Norte, perdia terra no Centro-Oeste, chegava aqui e se enfiava numa favela, ia trabalhar de uma coisa a outra, sobrevivia precariamente, mas sobrevivia. E aqui, mal bem, você ia tendo políticas públicas, no Brasil, na Argentina, no Chile em menor condição, nós também no Uruguai, onde você ia acomodando, ia atenuando. Mas lá não. Lá não. Lá esses países ficaram tão pobres e o sugar da sua economia foi tão voraz que havia uma continuação desse problema, por mais que houvesse a transhumância. Então a violência foi muito grande. E o livro que eu quero indicar é esse aqui, ó, que eu quero indicar para vocês aqui. Esse livro eu também já pesquisei, dá para comprar ele baratinho na estante virtual. Todos os livros que eu estou indicando são livros baratos. Vocês podem achar na estante virtual barato. América Central, o beco sem saída da política dos Estados Unidos no terceiro mundo. Aí ele faz uma análise de 79 a 86 dessas lutas guerrilheiras. Antes que alguém fale assim, pô, João, mas isso tem muito tempo. Não, companheiro, isso não tem muito tempo, não. Porque 20, 30 anos para a história não é nada. E os problemas não foram solucionados. E mais, as soluções que os gringos deram enquanto guarda-chuva imperialista de intervenção, sabotagem, ataque, continuam. Porque o Ortega está sofrendo do mesma coisa lá. Meu livrinho está aqui. Ó. Esse livro é fundamental, é um guia para a ação. Ele vai falar de guerrilha, vai falar de luta, mas vai contar a política estadunidense na região, que é muito semelhante à que ela vem se desdobrando até os dias de hoje. Leiam esse livro para conhecer as experiências de luta latino-americana, as artimanhas do gringo, mas como é que isso continua a ter uma conexão com nossos dias atuais. Próximo livro. Em outras ocasiões, eu já falei desse livro, Fidel Castro na trincheira da Revolução. Esse livro ele vai falar a partir da perspectiva cubana, mas o Fidel faz um apanhado geral
né, dos desafios da revolução que ela teria que enfrentar naquele momento, mas olha o que o Fidel fala, que isso só seria vencido com uma forte organização popular e uma tremenda unidade latino-americana. Por isso que os efeitos das sanções em Cuba têm surtido muita dor na população cubana, porque se a América Latina apoiasse Cuba, mesmo que no campo do comércio liberal, esse processo seria atenuado. Mas não há uma perspectiva de unidade e de luta anti-imperialista, e muitas das vezes os países da América Latina, da América do Sul, não conseguem entender a importância de defender o Fidel. O Lula agora já mandou a missão lá para tentar reorganizar a vida lá com Cuba, Cuba voltar a pagar o que deve ao Brasil, o Brasil voltar a comprar e a fornecer. A Colômbia, lá o Petro também disse que vai reorientar a política do país para ajudar Cuba. Isso é importantíssimo. O livro Fidel Castro na Trincheira da Revolução é uma análise revolucionária dos desafios que a Revolução Cubana tem para enfrentar na realidade latino-americana. É uma aula, é aquele livro que quando tu acaba, tu fala assim, porra, acabou? Como é que pode essa porra ter acabado? Entendeu? Como é que isso acaba? Fidel precisa escrever, porque esse livro ele é fruto de um discurso do Fidel. O Fidel falou muito mais, isso é um fragmento que foi tirado, né? E aí tu tem que ouvir mais o Fidel, porque esse livro é de uma clarividência, que ele mostra o desafio e o que Cuba vai fazer. E ele antecipa as ações do imperialismo. Ele antecipa. Então, é um livro importantíssimo para a gente conhecer a realidade cubana e conhecer proposta de vitória, proposta de enfrentamento, que Cuba é vitoriosa. Fidel foi um vitorioso. Fidel venceu o imperialismo. Cuba está vencendo, mas Fidel já morreu vencendo. Fidel, Camilo, Che, eles venceram o imperialismo. Eles transcenderam. Daqui a 1000 anos, nós vamos lembrar de Fidel Castro hoje. Daqui a 1000 anos, nós vamos lembrar quem foi Ernesto Guevara de la Sierra. Daqui a 1000 anos, nós vamos lembrar do papel importantíssimo de Camilo Sanfeu. E a gente espera que até lá nós tenhamos um mundo muito melhor, né? Mas esse exemplo de luta é inesquecível, porque o que o Fidel fala aqui é uma perspectiva de vitória futura, é resistir agora para vencer. Vamos avançando. É um chamado para avançar, entendeu? E quando o Fidel, esse livro aqui ele é de 1990, eu acho, é num momento difícil. Por que ele faz esse chamado? Deixa eu confirmar se é 90. 90, não falei? Por que o Fidel faz isso? A União Soviética está acabando. Então ele já está se antecipando e Cuba ficou de perto. Entendeu? Muitos caíram. Cuba resiste. A ilha resiste, né? Isso é foda. A gente vai entender isso no que o Fidel fala aqui. Bom, vamos em frente. Esse outro livro aqui é da expressão popular. Desculpa, a imagem não está boa, eu não achei a imagem melhor, que é Sandino Vida e Obra. Inclusive, quem não viu o filme, assista o filme. Sandino, General de Homens Livres. É um filmaço. Esse livro do Sandino fala da vida, da obra do Sandino, está aqui o meu exemplar. Mas o que esse livro tem de importante? A perspectiva de luta política, olha só, anti-imperialista, nacionalista e mais, a importância de você ter uma conexão de luta, campo e cidade. Como é que essas experiências têm que andar juntas? Porque, senão, se você tem um avanço, né, da organização política no campo e não tem na cidade, acontece o que aconteceu com o Sendeiro Luminoso, com a Farc,
não conseguiram tomar o poder nas grandes cidades. Porque aí a discussão passa a ser militar, e o imperialismo bota dinheiro, e aí tu não vai vencer a guerra. Quem foi que equalizou isso? A Frente Sandinista. Chega em Manágua vitoriosa em 79. Quem equalizou isso? O 26 de julho. Chega vitorioso em Havana em 1 de janeiro de 59. E o Sandino, na obra dele, que esse é um livro da expressão popular, né? Quem escreve é o Stedley e a Mônica Baltodonaro, eles coletam, né, uma série de documentos, de falas do Sandino, de escrito de outras pessoas falando do Sandino, e mostra a preocupação do Sandino de organizar o campo e a cidade. Você vê que hoje a bancada ruralista nossa aqui está reagindo à votação do marco imperial, perdão, do marco temporal. Olha que loucura. Eles odeiam o índio, querem matar os índios, eles estão dizendo que nós não queremos índio, queremos a terra dos índios, sim, e vamos lutar por isso. Olha que loucura isso. Olha que insanidade. A que ponto a tal da bancada ruralista chegou? São pessoas atrasadíssimas, pessoas violentíssimas. É o fascismo sertanejo. Mas foi contra isso que o Sandino lutou. Foram esses caras que mataram o Sandino. Mas quando a gente escuta a história do Sandino, a gente vai ver como é que ele se torna um general de homens livres e o mesmo motivo que levou à morte do Conselheiro, o exemplo. Tinha que matar o Antônio Conselheiro, tinha que acabar com a Arraial de Canudos, porque as pessoas não estavam mais sendo exploradas, não estavam trabalhando para os latifundiários, estavam indo viver uma vida comum naquela espécie de comunismo primitivo do Antônio Conselheiro. E o que o Sandino começou a fazer foi isso: existe a opção da luta. Tu não precisa servir a esses patrões aí. E aí, quem cai matando? É o Night Fruit Company, que vai trazer lá o Somoza, a família Somoza, a turma ligada aos gringos, aos ruralistas lá, ao latifúndio. Só que a luta camponesa conectada à luta urbana é que fez com que o Sandino ganhasse muita notoriedade. Ele não ficou só isolado no campo, que foi uma das falhas do Pancho Villa e do Zapata. Entendeu? Achar que uma emergência rural, basta uma insurreição de base rural, que isso ia resolver o problema. Não. Você viu, o EZLN está parado lá. O subcomandante Marco não avança, não recua, disputou a eleição, partido e tal, se adequou ali, mas não tem perspectiva de tomada do poder. Isso é ruim. Isso é muito ruim. E o Sandino vai nos ensinar como não fazer isso. Esse aqui é outro clássico. Quem gosta de luta guerrilheira, quem quer entender a luta guerrilheira na América Latina, em todos os países da América Latina, guerrilhas e guerrilheiras no drama da América Latina, João Batista Berrado, menção honrosa do Prêmio Casa das Américas. Leiam essa turma que a gente fica assim, tem que ter luta armada, tem que ter luta armada, e nunca deu um tiro de chumbinho, precisa disso. Precisa aprender para falar com proficiência, para entender que a luta guerrilheira ela tem que ser muito bem organizada e de base popular. Se ela não tiver base popular, é natimorta, ela nasce e morre. Lembra aí que apareceu há pouco tempo o Exército do Povo, aqui, Exército Revolucionário do Povo, uma experiência aqui no Paraguai, agora há pouco tempo, se levantou lá uma meia dúzia lá de pessoas armadas, já morreu, já não existe mais, ninguém sabe cadê, ninguém viu. Aquilo ali é só um surto. Por quê? Porque não tem base. Tem que ter base, a gente trabalha de base. A gente viu a nossa heróica guerrilha do Araguaia, ficou isolada, faltou base popular, faltou gente. Entendeu? A guerrilha do Araguaia. Então, guerrilhas e guerrilheiros no drama da América Latina mostra todos os movimentos guerrilheiros da América Latina, avanços e recuos, e análise das suas sociedades. Pô, isso aqui é uma bíblia, para quem gosta de luta, guerrilheira, história militar, compra isso aqui.
compre isso aqui, porque isso é capaz de trazer muita clarividência para a gente entender caminho a ser tomado. Porque o caminho das armas ele é um caminho sem volta. Che Guevara dizia o seguinte: numa revolução verdadeira, ou se triunfa ou se morre, não tem meio caminho. Então, quando você faz uso das armas, você tem que ter força para avançar e um dia que precisar recuar, você não ser derrotado. Você vê aí o ELN, entre avanço e recuo, está lá firme. A Farc não aguentou a pressão, teve que se organizar para voltar para a luta. O Sendero Luminoso já é muito pequeno, mas ele resiste lá no VRAI, na área que os gringos estão, os americanos estão lá no VRAI. Por que eles estão lá no VRAI? Porque eles têm medo que toda essa ebulição política no Peru se conecte à experiência do que sobrou no Sendero. Então, eles estão lá já para evitar que o Sendero reative ou tente reativar suas bases sociais, e pode surgir aí uma crescente da luta revolucionária. Então, eles já estão se anteprevendo. E nós precisamos nos anteprever os movimentos dos gringos. E o livro Guerrilhas e Guerrilheiros vai nos dar bastante informações sobre isso. Como o nosso próximo livro. Esse aqui é outro livro fantástico que é importantíssimo a leitura dele. Eu acho que ele é um dos livros mais importantes para se compreender a América Latina. Né? A América Latina hoje é do Atílio Boron, grande Atílio Boron, Estado, Capitalismo e Democracia na América Latina. O meu está aqui também. Eu acho, quem não leu, tem que ler. Quem não leu, leia. Leia urgentemente. Aqui está o meu. Aqui, ó. Leia urgentemente. É uma análise política, social, profunda, com uma leitura muito fácil, rica de informações, para a gente compreender o conceito de democracia e a perspectiva do capitalismo para a América Latina. O que ele quer da América Latina? Qual é a convivência possível entre democracia e capitalismo na América Latina? A primeira pergunta do livro. Que destino fica reservado para um continente excluído da nova divisão internacional do trabalho, em que os 3 megamercados excluem 80% da humanidade? Só que nós somos um dos maiores produtores de commodities do planeta. É a gente que sustenta essa farra toda. O Atílio Boron vai questionar qual é o conceito disso. Capitalismo, democracia, isso habita na América Latina? Temos isso? Isso alguma vez existiu? Se luta por isso? Isso é fantástico, essa leitura do Atílio Boron, um dos melhores livros que eu já li de América Latina. O outro livro é outra porrada, outra porrada na cara. Dialética de uma derrota do grande Carlos Altamira. A análise que ele faz da derrota no Chile. Aqui, ó. O meu está aqui. Por favor, companheiros e companheiras, a gente comemorou agora aí a data do Chile, né? E eu vi muita gente dizer, o Allende tinha que ter dado arma, o Allende tinha que ter organizado, o Allende tinha isso. Companheiros, nem tudo que reluz é ouro. Leiam esse livro. Esse livro serve para toda a América Latina. Esse livro ajuda a gente a compreender todas as experiências eleitorais e que foram afogadas em golpes militares reacionários. Leiam esse livro, é baratinho. Compra na estante virtual, Dialética de uma Derrota. Eu faço um apelo, leiam esse livro. Esse livro vai nos dizer o Chile de hoje também. Há uma linha direta entre esse bundão, desse Boric, e a Dialética da Derrota. Comprem esse livro. Comprem esse livro. Nós não podemos achar que a arma por si só resolve o problema. Nós temos que ver quem é que vai carregar a arma. Lanterna na mão de cego não faz efeito. O exército nazista tinha arma pra caralho. Era o exército mais poderoso do mundo. Terminou aonde? Terminou aonde? Nós tivemos experiências guerrilheiras monstruosas, monstruosas que eu digo de tamanho, força, vivacidade, e naufragaram. Aquele estilo do Allende
não estava preparado para a luta guerrilheira, não tinha força guerrilheira para aquilo. Você ia dar arma, ia ter uma luta ali, ia morrer todo mundo do mesmo jeito. E isso não é um papel do Allende. Allende não era comandante militar, Allende se propôs a ser presidente. A esquerda se dizia revolucionária que tinha que estar de arma na mão, treinada, armada e equipada e pronta para que, se tivesse o golpe, intervir. Você vê a falha do partidão aqui no Brasil, o João Goulart? Quando se começou a falar de golpe, o Prestes, nosso comandante eterno, falou: olha, se os militares botarem a cabeça para fora, a gente vai cortar a cabeça dos militares. Teve o golpe e o PCB não deu um tiro e foi embora para o exílio. Não tinha preparação nenhuma. Então, não são as armas, é a consciência, é a luta, é a praxe. É isso que te leva à arma. Conforme tu vai se conscientizando, lutando, chega uma hora que tu vê que tu não consegue mais. É o que eu falei do tecido social, da institucionalidade, desgasta ele. Aí você funda o exército revolucionário e vai para o pau. Quando o Mao Tse-tung criou lá o Exército Popular lá para ir para o pau, é porque não tinha ambiente político nenhum de tentar nada na institucionalidade. O país estava entregue a japoneses e ao Kuomintang, a entreguistas. Entregue a entreguistas. Então, qual é a tua perspectiva ali? Nenhuma, ali é só porrada, ali é bala. Só que não era a realidade do Chile de 73. Leiam isso aqui para a gente saber. Bom, vamos para outro livro aqui que eu quero mostrar aqui. Esse aqui eu tenho um carinho muito especial, que é... Desculpa a imagem, não achei a imagem melhor. Vocês me perdoem que meus livros são velhos. Meus livros têm a minha idade, 40, 50 anos. Então, para achar a imagem deles é difícil, e como eles não são relançados. Aqui, ó. México Rebelde, do John Reed. Vejam esse livro. O meu está aqui, ó. Leiam esse livro. Leiam esse livro para conhecer a experiência de luta de Pancho Villa, Zapata, mas a discussão da institucionalidade. O John Reed faz isso com os presidentes, teoricamente, do México, a ganância gringa, os, os filhotes do gringo querendo trair e a luta militar desempenhada por Pancho Villa, aí, pelos rebeldes mexicanos, numa luta em que só se tinha como pauta, no primeiro momento, a terra. Depois você vai discutindo outras coisas. Mas como é que a questão da terra mobilizou um exército gigantesco disposto a matar e morrer, e que culmina na chegada desses revoltosos à capital, na cidade do México, capital do México, mas sem um substrato de tomada do poder. Como é que a luta por si só não resolve o problema? Eles tiveram um exército, ganharam a batalha militarmente falando, mas não conseguiram governar. Por uma falta de perspectiva revolucionária, de uma perspectiva política, não conseguiram governar. E aí, a ligação que ele faz aqui com Hidalgo e Morelos, lá atrás, aquela história muito bonita de Hidalgo e Morelos lá no México, com Pancho Villa e Zapata, e a vitória que colocou não só o exército mexicano e a polícia mexicana de joelho, como os gringos, porque o exército gringo foi lá tentar caçar o Pancho Villa. Até o filme eu recomendo, aquele Pancho Villa, muito legal, com aquele ator famoso, não lembro o nome dele, aquele gringo, esqueci. Mas leiam esse livro, principalmente para a turma que gosta de história militar, de uma leitura de guerra, de combate, leia México Rebelde. E termino aqui com... Não, esse aqui não. Peraí, gente. Termino aqui com um pouquinho de antropologia. Eu acho que a gente tem que conhecer um pouquinho esse livro do professor Darcy Ribeiro. O meu é outra edição, mas é o mesmo livro. Darcy Ribeiro, As Américas e a Civilização. Processo de formação e causa do desenvolvimento desigual dos povos americanos. É um balanço fantástico
aquela aula que no final tu chora do que o colonialismo transformou o nosso país, o nosso continente. É uma aula fantástica. Leiam esse livro. É um livro denso, né? Mas fácil de se ler, com muitas informações. É Darcy Ribeiro, né? No final disso aqui, tu já pode ir em qualquer universidade, eu quero meu diploma de doutor. Isso aqui é foda. É uma imersão na América Latina colonial e o rastro que espanhóis e portugueses deixaram no nosso continente, o rastro negativo das caravelas deixou no nosso continente. E como é que isso nos deformou até os dias atuais. Não conseguimos romper ainda o ciclo da escravidão, o ciclo do colonialismo. Por isso, somos presa fáceis para o imperialismo, porque não fizemos a nossa definitiva independência. Os países que a fizeram não são fáceis de serem derrubados. Cuba e Venezuela. Prestem atenção nisso. Bom, companheiros e companheiras, eu quero agradecer. Isso aqui é um guia para ação, essa aula aqui de hoje. Ela não é uma aula teórica, é um guia para ação. Eu quero agradecer muito a vocês. É uma dica. A gente vai voltar a abordar muito a América Latina ainda. É meu objeto de estudo. Eu sou pesquisador do Núcleo de Estudo das Américas da UERJ, onde eu estou terminando meu pós-doutorado. A minha vida é América Latina. Eu amo a América Latina, amo estudar a América Latina. Acredite se quiser, eu estudo Segunda Guerra Mundial, guerra, mas isso não é a minha pesquisa prioritária. Curioso, né? A minha pesquisa prioritária é a América Latina. Por isso que eu tenho tanta literatura de América Latina, porque esse é o meu objetivo. Então, eu quero agradecer a todos e todas. Eu sei que vocês são muito bacanas com relação a assinar o canal, me ajuda a divulgar, divulga para amigos e manda um comentário aí. O que vocês acharam aí? Dá o like, tem que curtir isso aí e ver o que vocês acham. Quem ficou comprando os livros e vai lendo, me dá um retorno. João, comprei, gostei. Desculpa, não gostei, entendi, não entendi, eu respondo todo mundo. Vai demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Obrigado a todos. Urra!